Oi. Então, deixa eu trocar aqui. Eu disse no vídeo passado que eu ia explicar sobre história nesse aqui. Mas não, vai ser sobre português. Porque no primeiro vídeo, no comecinho dele, eu disse que eu ia explicar primeiro sobre aritmética, depois sobre português, depois sobre história. Então agora eu vou fazer na ordem que eu falei. Então, eu vou explicar sobre, tipo, tipos de narradores, como reconhecer um texto literário e tipos de histórias. O texto literário é um texto escrito de modo artístico. Será narrativo se contar uma história artisticamente. Narrar é contar ou relatar algo. Na escrita artística, é empregado o sentido figurado das palavras e expressões. E também são escritas mensagens e descrições de modo indireto. O texto literário pode ser de 3 tipos. Primeiro, verídico, que narra fatos que realmente acontecem ou aconteceram. Segundo, ficcional, que conta fatos que ainda não aconteceram, mas são possíveis de acontecer na vida real. E terceiro, fantasioso ou fantástico, que relata fato impossível de ocorrer na vida real. Os elementos da narrativa são esses. Personagem, que é o elemento que pratica as ações na trama. Podem ser protagonista, que é o principal, secundário, que pratica menos ações que o protagonista, antagonista, que é aquele que apresenta obstáculos ao protagonista, que nem sempre é, nem sempre é o vilão ou um ser humano. Espaço é o local onde se desenvolve o enredo. Narrador é quem narra ou conta a história, e pode ser fome. Observador não faz parte da história e emprega a terceira pessoa. Onisciente não faz parte da história, conhece o pensamento e emprega a terceira pessoa. Tipo, o pensamento dos personagens, né? Personagem é um dos personagens do enredo e narra em primeira pessoa. Tempo é quando a história se desenvolve. Ela pode ser cronológica, a narração começa pelos fatos mais antigos e termina nos mais modernos. Aí, tipo assim, não sei. Aí também tem o gênero textual, memória, que a narração é em primeira pessoa, verbal, contém dados verdadeiros do autor, mais as suas fantasias. O tempo do enredo é psicológico e cronológico. Psicológico porque a narração está baseada nas lembranças ou memórias do narrador. Também é cronológico porque conta a história seguindo a linha do tempo conforme foi possível observar.
até a página 52 do livro. Vocês devem estar confusos porque eu tô falando de um livro aleatoriamente, mas eu vou pegar o livro pra vocês verem qual é. Ó. É esse aqui, do Fernando Sabino, e se chama O Menino no Espelho. Deixa eu guardar aqui. Então, intertextualidade é a existência de um ou mais textos dentro do outro. Ela pode ser explícita. Exemplo, Fernando relata em O Menino no Espelho, página 21, ao checar da escova, dei com a novidade. Nem eu entendi isso. Ao checar da escova, não sei. É assim mesmo. Aí vocês leem, né? Então, é implícita, não declarada. Para identificá-la, é preciso conhecer as obras citadas. Exemplo, a existência das histórias de Tarzan, Mandrake e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentro da obra O Menino no Espelho. Sentido e efeito de sentido. Sentido é o significado de uma palavra ou expressão de acordo com o contexto que estão inseridas. Exemplo, copio uma oração do texto. Oração, nesse exemplo, significa uma frase. Gostamos da oração Pai Nosso. Nesse sentido, oração significa reza, de rezar. Efeito de sentido. Não que uma palavra, expressão, som, imagem e cheiro causam... Não, peraí. Efeito de sentido, não que uma palavra, expressão, som, imagem e cheiro causam no leitor. Ah, e tem a linguagem formal e informal, que é a última parte disso aqui. Olha que fofo. Registros formal e informal. Registro é a linguagem que se usa para comunicar-se. Ele pode ser formal, que é aquele que obedece à norma padrão da língua portuguesa. Exemplo, como você está? Informal, não atende à norma padrão da língua portuguesa. Exemplo, você tá bem? Tipo, você tá bem? Então, foi isso. Eu já vou gravar outra história, vai.